Gigantes no mercado, de Microsoft a Mercado Livre, estão mergulhando de cabeça no Bitcoin. Mas por que justo agora? Nessa análise, a gente vai aprofundar para descobrir as estratégias que estão redesenhando o mundo dos negócios. Tudo pronto? Então vamos lá. Olha, a verdade é que não estamos mais falando de um ativo de nicho, para poucos. Está acontecendo uma mudança muito significativa, com empresas super consolidadas, nomes que a gente conhece e confia, movendo bilhões para o universo das criptomoedas. É uma tendência que está ganhando muita força e merece nossa atenção. E a lista é impressionante e bem diversa, viu? De gigantes da tecnologia como Microsoft e PayPal, a nomes do nosso dia a dia aqui no Brasil, como Mercado Livre, 99 e até a rede de alimentação Boali. Essa variedade toda mostra que não é um movimento isolado, mas sim uma estratégia que está se espalhando por vários setores diferentes. Essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, não é mesmo? O que essas empresas estão enxergando de verdade no Bitcoin? A resposta, basicamente, se divide em duas estratégias principais, duas visões bem diferentes sobre o futuro do dinheiro. A primeira explicação, e talvez a mais intuitiva, é olhar para o Bitcoin simplesmente como uma nova forma de pagamento. Uma maneira de modernizar o caixa, atrair um público novo e, claro, otimizar alguns custos no processo. E do ponto de vista da empresa, as vantagens são bem claras. Pensa só, taxas menores que as de cartões de crédito, fazer pagamentos globais sem aquela dor de cabeça do câmbio, a economia pode ser gigantesca. E de quebra, a empresa ainda se posiciona como inovadora, atraindo uma nova geração de consumidores. Um ótimo exemplo prático disso vem da Boali, aquela rede de alimentação saudável brasileira. O CEO deles, o Rodrigo Barros, resumiu a mentalidade perfeitamente. Ele disse que não é mais uma questão de se, mas de quando. Para Boali, é simplesmente uma adaptação necessária para o futuro do varejo. Só que, aqui a gente chega no grande obstáculo, a volatilidade. Se o preço pode variar tanto em um único dia, como é que se coloca preço num café? Essa instabilidade toda torna o Bitcoin pouco prático para o dia a dia. E é justamente esse problema que nos leva para a segunda e talvez mais importante razão pela qual as empresas estão investindo. É aqui que a gente aprofunda de verdade. Porque a grande questão corporativa não é sobre pagamentos, é sobre isto. O Bitcoin é dinheiro ou é ouro digital? Este slide resume perfeitamente as duas estratégias. De um lado, na esquerda, a gente tem a visão do meio de pagamento, focada em transações eficientes. Mas do outro lado, na direita, está a visão mais profunda, reserva de valor. Ou seja, usar o Bitcoin como uma propriedade digital para proteger o capital da empresa a longo prazo. E é essa segunda visão que está ganhando cada vez mais força. A ideia é simples. O Bitcoin não entra no caixa para pagar as contas do dia a dia. Ele vai para a tesouraria da empresa, sabe? Fica lá, guardado ao lado de dólares, títulos ou ouro. O objetivo aqui não é gastar, é preservar. E os exemplos são de peso. A MicroStrategy, uma empresa de software, se tornou a maior detentora institucional de Bitcoin do mundo, transformando completamente o seu modelo de negócio. Tesla e Mercado Livre também alocaram uma parte do caixa. E aqui no Brasil, a Melius foi a pioneira entre as empresas de capital aberto a adotar essa estratégia. Essa citação resume bem a mudança de mentalidade. A percepção está mudando de dinheiro do dia a dia para propriedade digital rara. O ponto crucial é esse: escassez. Mas o que é que garante essa escassez? Para entender essa tese da escassez, a gente precisa olhar um pouquinho para a tecnologia que faz tudo isso funcionar. O que exatamente dá valor ao Bitcoin? O número mágico é esse aí, 21 milhões. Pensa bem, diferente das moedas que a gente usa, que podem ser impressas sem limite, o Bitcoin tem um teto. Um limite final que está definido no seu código. Nunca, jamais, vão existir mais de 21 milhões de unidades. É a primeira vez na história que a gente tem um ativo com escassez absoluta e programada. E isso aqui ilustra a diferença fundamental de um jeito brilhante. Se o preço do ouro dispara, mais empresas vão minerar, aumentando a oferta, certo? Se o preço dos imóveis sobe, mais prédios são construídos. Com o Bitcoin, isso não acontece. Não importa se o preço vai a $1 milhão, a emissão de novos Bitcoins segue um cronograma fixo e imutável. A oferta é inelástica ao preço. A tecnologia que torna tudo isso possível é a famosa blockchain. O jeito mais simples de pensar nela é como um livro contábil digital, só que um livro que é público e não pode ser adulterado. É essa tecnologia que garante a segurança e permite a transferência de valor sem precisar de um intermediário como um banco, por exemplo. É por isso que se chama blockchain, uma corrente de blocos. Cada bloco está criptograficamente trancado ao anterior.
Para fraudar uma única transação, seria preciso quebrar a corrente inteira em milhares de computadores ao mesmo tempo. Na prática, é impossível, e é daí que vem toda a segurança do sistema. O processo, de um jeito bem simples, é este. A transação é enviada, validada por essa rede global de computadores e, por fim, adicionada à corrente de forma permanente e transparente. É um sistema de consenso global. Mas claro, essa jornada não é um mar de rosas. Para uma empresa adotar o Bitcoin, envolve navegar por um território completamente novo e cheio de desafios bem significativos. E os riscos são reais e precisam ser ditos. A volatilidade do preço é o mais óbvio de todos. Mas tem também a incerteza regulatória, os desafios técnicos de guardar esses ativos com segurança e toda a complexidade contábil e fiscal por trás. Definitivamente não é um caminho simples. Aqui no Brasil, um passo importante foi a Lei 14.478 de 2022. Ela estabeleceu um marco legal exigindo que corretoras, por exemplo, tenham autorização do Banco Central para operar. O objetivo é claro, trazer mais segurança e profissionalismo para o mercado. Então, no final das contas, o que a gente pode concluir? A adoção do Bitcoin por empresas não é uma certeza, mas sim um grande experimento acontecendo em tempo real, com pioneiros testando os limites do que é possível. Essa frase captura a essência da aposta de longo prazo. A lógica é a da oferta e demanda pura. À medida que mais gente entende a ideia da escassez digital, mais gente vai querer um ativo cuja oferta, como a gente viu, é finita. Ponto. E isso nos deixa com a grande pergunta final. Estamos vendo a evolução do dinheiro ou o nascimento de algo completamente novo, uma propriedade digital nativa da internet? A resposta, bom, ela ainda está sendo escrita. E as empresas que entram agora estão apostando em fazer parte do início de uma nova história.